Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Prática de Redação. Hoje nós vamos falar de alguns pontos importantes para a nossa produção textual, tanto para a banca CESP, como concursos públicos, quanto para quem vai prestar o Enem ou alguns vestibulares. É ideal que tenhamos atenção aos aspectos estilísticos e aos aspectos visuais do texto, tá bom? Venham comigo e nós vamos prestar atenção no que é importante. O que é interessante saber? A banca CESP é uma banca criteriosa, é uma banca que tem examinadores criteriosos. Então, entre o certo e o duvidoso, façamos o certo para que alcancemos a nota mais alta dentro da produção textual, dentro da discursiva, ok? Então, independente de qual é a banca que você vai prestar o vestibular ou um concurso, o ideal é que você faça o certo, ok? O certo. Alguns aspectos visuais do texto são muito importantes, dentre eles as margens. Não ultrapassem as margens e não deixe espaços que caiba uma sílaba ou uma palavra antes de chegar à margem. O que é ideal? Que você encoste realmente, encoste a palavra na margem, ok? Não deixe nenhum recuo muito grande que caiba uma palavra ou uma sílaba, mas também que não ultrapasse a margem direita, ok? Dentro deste aspecto aqui, nós vamos falar também do parágrafo. Por que vamos falar do parágrafo, do recuo paragráfico? Porque é correto que tenhamos entre 2,5 a 3 centímetros. E o seu examinador vai observar como é que você está recuando e fazendo a marcação do parágrafo. Então, o ideal é fazer correto. Peque um pouco pelo excesso, mas nunca pela falta. Ok? Então, entre 2,5 centímetros e 3 é o ideal recuo do parágrafo. Beleza? Então, vejam bem, este aspecto visual é observado no seu texto pelo examinador, principalmente quem vai prestar o Enem, quem vai fazer o PAS ou quem vai prestar algum vestibular. O ideal é que você entregue uma redação limpa, enxuta, visualmente bem organizada, não seja poluída e que respeite os aspectos margens, como também translineação. Falar de margem não tem como não falar de translineação, que é a mudança de uma linha para outra. Então, atenção aos aspectos translineares para que você possa separar silabicamente as palavras corretas na mudança de uma linha para outra. Ideal é que você utilize o hífen, a banca observa isso. O que a gramática tradicional dita para a gente? Que a separação silábica é regida pelo hífen. Ok? É regida pelo hífen. No entanto, a produção textual se faz também por aquele chamado underline. Underline é aquele tracinho maior embaixo da última letra da palavra. Mas vejamos, não é ideal que vocês utilizem as duas modalidades. Usem apenas uma marcação, fazendo a translineação, separação silábica de uma linha para outra. Usem ou o hífen ou a translineação, ou a underline, porque vai marcar que você fez a escolha correta de um ou outro. Não vá poluir a sua redação utilizando as duas marcações. Use apenas uma e faça a separação silábica correta. Translineação também quer dizer regra. Então, atenção às regrinhas de translineação para que vocês possam marcar corretamente e não deturpar as informações na mudança de uma linha para outra. Beleza? Falamos de margem de translineação, é falar também de uma organização textual. Então, visualmente, a sua redação precisa ter, vamos dizer que ela precisa ser elegante,
Ela precisa ser bem feita, bem entregue, bem escrita, bem organizada, ok? Como examinador, nós também observamos como o candidato ou o aluno entrega esta redação para, nos finais, não é? No final do concurso, entregou uma redação de qualidade, visualmente bem feita e elegante. Legibilidade. Por que falarmos de legibilidade, uma vez que a letra das pessoas é uma marca pessoal? Mas legibilidade não tem nada a ver com letra bonita ou feia. Então vejam bem, o que o seu examinador pede, espera de você? Que você tenha uma letra legível. Legível. Independente se ela é cursiva ou se ela é de imprensa, não é? De caixa alta. Essa letra de imprensa, ela pode ser marcada tanto minúscula quanto maiúscula. Você pode utilizar todas essas. Por exemplo, eu posso escrever toda a minha redação com a letra de caixa alta. Não tem problema nenhum. Não é isso que vai te apenar. O que vai te apenar é você misturar uma letra com a outra. O que vai te apenar é você juntar uma letra com a outra, ok? Essa mistura vai te apenar. Mas a escolha de uma ou de outra não tem problema nenhum. Eu também posso escrever a minha redação com a letra de caixa de imprensa minúscula. Lembrando que no início do parágrafo ou depois de um ponto final, a minha letra precisa estar visualmente maior que as demais, ok? Então, eu não posso misturar estas letras, mas eu também não posso ignorar a letra maiúscula no início da frase ou no início do parágrafo. Eu preciso que esta letra de início seja mais alta, tá bom? Também não cometa o erro de misturar a letra cursiva com as letras de imprensa, seja elas minúscula ou maiúscula, tá? Não misture as letras, os tipos de letras, não faça isso. Escolha uma das modalidades, escreva a redação toda, entregue para o examinador, beleza? Rasuras. O que uma banca como o CESP, por exemplo, vê como rasura? Vejamos, é muito comum encontrarmos na redação que uma palavra foi escrita errada e você se atentou e foi fazer a correção. Então vejam bem, é considerado rasura quando você realmente risca a palavra que você errou. O correto é que você faça. Vamos supor que eu escrevi a palavra casa de forma errada, me atentei ao erro, passo um traço sutil, um traço simples no meio da palavra e reescrevo, corrijo a palavra à frente. Não precisa vocês colocarem a palavra em cima, fazer um subscrito, não precisa colocar entre parênteses, colchete, aspas, nada disso. O correto é um traço simples, escrita à frente, ok? Correção da palavra à frente. Esta é a formalidade, isso é o que é correto. É o que é correto. Entre a dúvida e o que é correto, faça o que é correto, porque você não vai ser apenado, você não vai perder nota por uma simples bobagem como essa aqui. O que o examinador entende? Que você anulou o escrito errado e corrigiu logo à frente, tá? Não precisam anular entre parênteses, não faça isso, porque aí sim nós vamos entender como rasura. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Título. O que falar sobre o título? Nós temos várias coisas para falar sobre o título. Primeira, numa redação da CESP, por exemplo, jamais, observe, jamais titulem um texto para uma redação de um concurso prestado pela CESP. Jamais.
A CESP não identifica título na sua produção discursiva. Então, não utilize título, mesmo que a sua redação seja argumentativa. Numa modalidade argumentativa ou numa modalidade expositiva, não titular o texto, ok? Inicia o texto na linha 1 e, consequentemente, continue a produção. Agora, quando nós falamos numa produção para o Enem, por exemplo, você tem a opção de titular ou não. Então, vejamos. Para o Enem, você pode titular o texto. Não tem problema você titular o texto, tá? Porque o Enem não vai te apenar se o seu título estiver presente, mas ele vai te apenar se o seu título for incoerente à sua produção textual. Então, veja bem, para uma modalidade Enem, eu posso titular o texto dissertativo argumentativo, ainda que na sua estrutura original ele não peça. A sua produção na tipologia textual não vai pedir um título, a estrutura da prova não vai pedir um título, mas você optou em titular o texto, observe alguns aspectos importantes, ok? Repassando, concurso CESP não titular. Ok? Concurso CESP, não titular o texto. Eu jamais posso titular o texto no concurso da CESP. Mas para o Enem, eu posso titular o texto me atentando a algumas características importantes. Este título precisa estar centralizado. É extremamente importante que você demonstre ao seu examinador que você conhece as estruturas estilísticas e visuais do texto. Então, veja bem, o seu título pode vir centralizado, ele pode e deve ocupar apenas a linha 1, ok? Ele ocupa apenas, e é apenas mesmo, minha gente, não pode ultrapassar a linha 1, tudo bem? Só ocupa a linha 1 e precisa ser um título coerente ao texto, coerente à discussão que você vai fazer dentro do texto. Então, a dica que eu passo para vocês agora é: faça o texto, revise o texto e, por último, faça a titulação, ok? Optou em titular o texto numa modalidade Enem, também vale para a modalidade PAS, ok? Quem vai fazer o PAS não precisa ter medo em colocar o título quando a sua tipologia é dissertativa argumentativa ou quando ela é apenas dissertativa. Não tenham medo de titular o texto, ok? Não tenham medo, mas sigam as regrinhas direitinho e vocês podem encantar os olhos do examinador com o título, mas vocês também podem perder uma grande nota com o título, caso ele seja incoerente principalmente, tá? Vejamos, estes aspectos visuais e estilísticos estão sempre sendo observados na produção textual. Todos eles, seja na escola, seja no concurso, seja para o vestibular. Então, o ideal é que nós tenhamos um bom aspecto textual, uma boa visualização, que a estilística do texto seja bem feita, respeitando o seu aspecto pessoal de escrita, mas também respeitando as regras que devem ser obedecidas, ok? Bom, vamos passar para o discurso, a pessoa do discurso. Quem faz algum concurso público ou vestibular, a maioria das vezes o texto é dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, e nesta modalidade a gente precisa se atentar a algumas regras do discurso. Então, veja bem, o discurso é a pessoa que fala ou quem discorre o texto ou quem discute as ideias do texto. Então, dentro da modalidade dissertativo argumentativo, prevalece quem? A terceira pessoa do discurso. Seja ela singular ou plural.
ok? Seja ela singular ou plural. Prevalece a terceira pessoa do discurso. Por quê? Porque é um texto que prima pela objetividade, é um texto que prima pela impessoalidade, é um texto que não tem margens subjetivas. Então eu preciso que a minha redação seja escrita na terceira pessoa singular ou plural, ok? Sempre primando por essas duas características importantíssimas, que é a impessoalidade e a objetividade, beleza? Primeira pessoa do discurso. Primeira pessoa do discurso, vamos falar sobre ela. Plural. Evite. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Evite. Evite, porque essa primeira pessoa do discurso, ela marca o quê? Subjetividade. Subjetividade. Ela traz marcas subjetivas. Ok? Você perde a pessoalidade do texto, a impessoalidade, na verdade. Então, cuidado com isso. Evite. Esta aqui, evite a primeira pessoa do plural. Ok? Evite. Primeira pessoa singular. Esta é não use. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Não use a primeira pessoa. Vamos dizer o porquê. Dentro das marcas subjetivas, quando você traz o eu acredito, eu penso, eu imagino, você está trazendo pessoalidade, marcas pessoais do texto, e isto deve ser evitado. Isto, eu não posso perder a objetividade do texto, eu não posso perder e não posso me aproximar do leitor. Então, eu não posso transmitir ao meu examinador incredibilidade. Não posso perder a objetividade. Repito isso sempre. Então, não use a primeira pessoa do singular. Tudo bem? Não use. Bom, vamos falar um pouquinho de alguns cuidados especiais que precisamos ter com o texto dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo para concursos e para vestibulares. Isso tanto faz sendo a banca CESP, sendo outras bancas importantes, não tem problema nenhum. Isto é o correto, tá bom? Então, algumas marcas importantes que vocês precisam se atentar na hora da escrita textual. Vamos lá. Manter dentro do tema. Gente, isso aqui, manter-se dentro do tema proposto é importante e não provoca a nota 0. Por quê? Fuga ao tema ou fuga à tipologia textual ocorre a nota 0. Então, mantenham-se sempre dentro do tema e dentro da tipologia solicitada. Por que eu preciso me atentar a isso? Eu não posso fugir nem parcial e nem totalmente. Quando eu fujo parcialmente do tema, eu perco uma nota muito grande, eu desconecto aquela parte do texto, eu provoco uma nota muito baixa. Então, eu passo para o meu examinador insegurança e falta de conhecimento sobre o tema proposto. Quando eu fujo à tipologia, que é muito comum isso acontecer, ao invés do aluno, por exemplo, escrever um texto argumentativo, ele apenas faz um texto expositivo, ou ele apenas faz um texto dissertativo, discorrendo sobre o tema, esquece alguns aspectos importantes da dissertação argumentativa. Além disso, ele pode também escrever um texto de opinião achando que está fazendo a tipologia correta. Algumas marcas importantes do texto, alguns detalhes podem fazer com que você fuja à tipologia textual. Então, cuidado com isso. Mantenham-se sempre dentro do tema, dentro da tipologia textual solicitada. Beleza? Outra dica importante: não
mesmo. Não faça, não construa períodos longos. Existem vários aspectos, assim, várias ideias, por que não construir períodos longos e também não muito curtos. Por que isso? Vejam bem, períodos muito longos vai te dar algumas margens de erro, possibilidades de erro, além de promover também uma mensagem truncada, além de promover talvez uma incredibilidade no texto. O ideal é que vocês tenham um período médio, bem construído, entre 2 linhas, no máximo 3 linhas, tá? Que o período tenha 3 orações no máximo. Ok? Muito bom período com 3 orações para que vocês tenham um período ideal. Ele não está muito longo, mas também não está muito curto. Porque o período muito curto, ele cansa demais o leitor. Ele cansa o seu examinador. Deixa um texto cansativo, chato, ruim de ler. Então, evite os períodos muito curtos, assim como vocês precisam também evitar os períodos muito longos, tá? Permaneçam aqui no ideal, sendo 3 orações no período. Tá bom? Construa períodos com 3 orações, sempre fragmentando os períodos dentro do parágrafo, bem conectado, bem juntinhos, bem pontuados, mostrando para o examinador que você tem organização temática, organização progressiva dentro da tipologia textual, independente de qual seja ela. Tudo bem? Evite a repetição de termos. Essa é muito famosa, não é, meninos? Evitar a repetição. Eu vou explicar como se evita a repetição de termos dentro do texto. Quando eu falo repetição de termos, eu estou dentro da repetição de expressões ou palavras. Evitar a repetição dentro do parágrafo, eu vou especificar para vocês. Essa repetição não pode ocorrer no mesmo parágrafo. É ideal que não ocorra períodos no mesmo período e parágrafos próximos. Isso deve ser evitado, porque mostra que você não tem domínio ou riqueza vocabular, não seleciona bem o vocabulário, não tem prática de leitura, hábito de leitura, porque melhor se lê, melhor se escreve. Então, quando você não tem, você tem um vocabulário, eu sempre falo para os alunos, vocabulário pobre, porque ele é repetitivo, ele é remissivo, ele é o tempo todo o mesmo. Então, diversifiquem o seu vocabulário. Como que eu evito a repetição? Usando expressões sinonímias, usando os sinônimos das palavras, vai modificando a riqueza vocabular do texto e vai, consequentemente, alcançando um nível muito mais alto em linguagem e em vocabulário. Beleza? Outra dica que eu quero te dar hoje é não usar frases feitas e coloquialismo ou generalizantes. Vamos lá. Não usar frases feitas, aquelas frases que nós estamos acostumadas a falar com os colegas, numa roda de amigos, essas frases populares. Não usem. Essas frases populares, elas não têm argumentação, caráter argumentativo. Então, não utilizem frases populares. Evite os clichês, evite os clichês, tá? Porque você traz mais riqueza linguística para dentro do texto, beleza? Então, não utilize frases populares, não utilize clichês, não utilizem argumentos generalizados. Não use argumentos generalizados. O que eu chamo de argumentos generalizados? Sabe quando você está conversando dentro do metrô com seu colega? Ou quando você está numa roda de amigos, numa roda familiar e começa a argumentar generalizadamente, é o que todo mundo pensa?
não use argumentos generalizados. Eles não têm margem, sustentação de tese. E para um texto dissertativo argumentativo, você precisa sustentar uma tese por meio da argumentação. Então, evite argumentos generalizados. Assim como você deve evitar que estes argumentos sejam dentro do senso comum, que eles pertençam ao senso comum. Por quê? Porque também perde força argumentativa, porque não sustenta a sua tese, não traz credibilidade ao texto, isso provoca um mau olho, mau olhar, mau visão para o seu leitor, para o seu examinador. Essa má visão, essa má visualização provoca que o seu examinador não quer, não gostou, não tá bom, não convenceu e ele vai descer sua nota, ele vai cair a sua nota. Isso é você não contar com o examinador mauzinho ou bonzinho. O examinador é sempre mauzinho. Então não conte, porque por mais que a sua banca tenha uma cadeia grande de corretores, de examinadores, um não é igual ao outro, um pode ser mais ou menos, o outro bonzinho, mas o outro é mauzinho, porque eu, enquanto candidato, vou me prestar a pensar se ele é mauzinho ou bonzinho. Não, eu estou fazendo o que é correto, estando dentro dos critérios corretos do texto, eu não preciso me preocupar se o examinador é bom ou ele é mau. Eu não preciso me preocupar com isso, porque eu estou construindo um texto correto, eu estou dentro da estrutura correta do texto, ok? Então não vale a pena pensar assim, não deem bala para que eles atirem em vocês, beleza? O examinador nunca é bonzinho, nunca é bonzinho, pensem sempre assim, prefiram construir um texto correto, dentro das estruturas corretas, a ficar dependentes do seu examinador. Beleza? Outra coisa que eu quero falar muito importante é sobre os traços de subjetividade. Evite esses traços de subjetividade. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu percebo que o seu texto traz traços de subjetividade? Quando você utiliza palavras como infelizmente, certamente, estes traços de subjetividade vai provocar falta de credibilidade no seu texto. Então evite o excesso deles. Evite mesmo, não use, não abuse destes créditos que trazem subjetividade. Então todas as palavras que trazem, que te deixa aqui, ó, no meio do muro, evite. Seja objetivo, conciso, direto e curto. Pronto, é isso que você precisa ser. Ok? Seja exatamente assim, objetivo, conciso e pronto. Você não precisa marcar subjetivamente o seu texto. Evite isso e você vai ser muito bem remunerado, não é? Pelo texto, pelo seu examinador. Outra dica importante, cuidado com a redundância, a prolixidade e a ambiguidade. São traços linguísticos que não cabem dentro da modalidade dissertativa. Nenhuma das modalidades dissertativas do texto não cabe. Então, cuidado com a ambiguidade, duplo sentido, cuidado com isso. Algumas palavras provocam ambiguidade dentro do texto, causam diálogo com o leitor. Não façam isso, não dialogue com o leitor, não provoquem ambiguidade no texto, tá? Não provoquem isso. Não seja redundante. Não sejam redundantes, porque a redundância marca que você não progrediu. Você não tem progressividade temática, você não tem progressividade textual. Então, você está sempre dando voltas, falando a mesma coisa com palavras diferentes. O seu texto precisa progredir. Ele precisa sair de um ponto de início e progredir de forma
crescente. Cuidado com isso. Não sejam redundantes, assim como vocês não podem ser prolixos. Prolixidade. Cuidado com esta palavrinha, porque a prolixidade é o excesso de palavras desnecessárias no texto. Excesso de palavras tira de você a objetividade. O seu texto precisa ser enxuto, limpo, e um texto limpo e enxuto, ele não é prolixo, ele não tem excesso de palavras, ele não é redundante, ele não fica dando voltas, enchendo aquele famoso encher linguiça, sabe? Dando voltas e voltas para poder falar o que é necessário e não sejam ambíguos. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, um pouco mais extensa que o normal, mas são pontos importantes, tá? Pontos importantes do texto dissertativo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês visitem o nosso canal, o nosso site, visitem o nosso Instagram, discutam com seus colegas, publiquem nas suas redes sociais, compartilhe com seus coleguinhas, deixe o seu joinha para nós, que estamos sempre à disposição para ajudá-los à boa escrita textual, à boa fala, o bom uso da língua portuguesa. Tudo bem? Até a próxima!